Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer uma avaliação, um balanço do que aconteceu, né, no início dessa semana, onde, influenciada pela economia do Japão, pelo anúncio de uma possível recessão nos Estados Unidos, o mercado internacional desabou. Commodities agrícolas tiveram uma queda acentuada, o dólar disparou aqui no Brasil em relação ao real, e tudo isso compõe um cenário de tensão ainda sobre o mercado. E hoje nós tivemos pelo menos uma recomposição, a atuação dos fundos de investimento, retomando as commodities agrícolas altas para as commodities, e até mesmo um alívio para a moeda norte-americana, para o dólar, que voltou a recuar diante do real, pelo menos na sessão de hoje. Para saber o que influencia, o que está por trás dessa tensão no mercado internacional, nós vamos até Nova York, porque nós vamos conversar com o sócio-diretor do banco Chatworth Securities em Nova York, o Alessandro Bianchi, que já está conosco. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Alessandro. Prazer, Sérgio. Conta pra gente como é que foi essa semana, o início dessa semana nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, assim como em outros países, houve uma tensão muito grande. Os fundos de investimentos atuaram firmemente e derrubaram as commodities agrícolas. Hoje voltaram as compras, as commodities, em sua maioria, já apresentam uma variação positiva, mas tudo isso diante de um cenário de uma possível recessão nos Estados Unidos. Vocês, os bancos de investimentos, você que é sócio-diretor de um banco de investimento aí nos Estados Unidos, vocês avaliam da mesma forma esse risco de recessão aí no país? Então, nós aqui da Chatworth vemos isso de perto. A notícia essa semana passada não foram das melhores porque tive uma alta na percentual de desemprego dos Estados Unidos. Estamos mais ou menos no redor de 5% como taxa de desemprego nos Estados Unidos, e isso teve uma reação negativa do mercado. Inclusive, os novos empregos gerados até julho desse ano foram 110 mil novos empregos, comparados às expectativas que estavam no redor de 170 mil novos empregos a ser gerados na economia americana. Tudo isso com a alta de juros, com a crise de dívida que está tendo os Estados Unidos desde o início do 2024, tive um sentimento do lado do mercado negativo, e isso refletiu na Bolsa de Valores, seja americana, que empurrou também a Bolsa de Valores fora dos Estados Unidos também. Houve um excesso nessa preocupação ou foi dentro daquilo que esperado? Porque hoje já há uma calmaria, entre aspas, para essa situação toda. Então, o jogo, Sérgio, é o seguinte: os fundos de investimento estão sendo mais cautelosos, estão sempre investindo em mercados mais tradicionais, então a gente vê sempre o interesse do lado de fundos americanos para investimento no agronegócio no Brasil. Referente ao agronegócio, é um investimento muito tradicionalista comparado ao investimento mais alavancado. Se agora vamos comparar outros tipos de investimento, tipo investimento de tecnologia, investimento de startup, investimento em early stage, aqui nos Estados Unidos deu uma desacelerada porque são investimentos a mais alto risco. Então isso, na real, empurrou investimentos mais tradicionais, como investimento, por exemplo, em terras, como investimento de empresas de agronegócio na cadeia produtiva. Nós vimos isso muito de perto da Chatworth, porque fizemos a ponte entre Estados Unidos, Brasil e investimento, direcionamos investimento estrangeiro dentro do país, então temos uma forte demanda, um interesse para investimentos mais tradicionais. Quando chega uma crise desse nível, a preocupação principal de investidores, especialmente de fundos de investimento, é uma que se chama preservação do capital. Então você, em uma estratégia de investimento, tem uma preservação do capital investindo em ativos reais, em ativos tradicionais, como pode ser terras, e investimento de agronegócio e produção de commodities agrícolas. Nós comentamos, inclusive, durante essa queda, durante essa tensão, de que os fundos deixaram até mesmo o petróleo, o ouro com investimento e foram investir em comida, na produção de commodities agrícolas. E é uma tendência, Alessandro? Exatamente. Nós, especialmente eu aqui no banco, somos um dos principais promotores do agronegócio brasileiro, quanto refere nos Estados Unidos, e também acabamos 2 anos atrás de abrir uma operação em Abu Dhabi, vimos também investimento de investidores dos Emirados no Brasil, porque é uma tendência global.
Então, grandes fundos de investimento estão indo na área de agronegócio, estão indo na área de investimento em terras e produção agrícola. Isso pode ser também produção de insumos, pode ser produção pura de commodity, ou pode ser produção integrada de commodity agrícola junto com energia, né? E o Brasil também vai ser um dos principais países na produção daquilo que se chama petróleo verde, tá, do futuro. Então, temos grandes interesses de fundos de investimentos, fundo pensão, fundo institucionais. Estamos falando de fundos acima de 30, 40 bilhões de dólares em asset under management, então em ativos sob gestão, querendo investir, entrando no Brasil, que é um país, junto à Austrália, um dos principais países no mundo em produção agrícola. Bom, e de alguma forma, além dessa questão dos dados sobre emprego, sobre a economia dos Estados Unidos, essa atuação firme dos fundos de investimento que vão onde follow the money, né? Vão atrás do dinheiro, onde realmente há a possibilidade de ter um retorno. Nós temos aí as eleições nos Estados Unidos que estão no radar também. Isso tem influenciado também o investidor que está apostando numa eventual vitória do Trump ou da Kamala. Como é que está essa situação? Os investidores se posicionam como diante dessas eleições? Os investidores aqui de Nova York, a temperatura que preferem a presidência do Trump, uma economia especialmente capitalista, diferente da economia mais comunista que pode ser da Kamala. Então, os grandes fundos de investimentos apoiam a eleição do Trump. Para o Brasil, na minha opinião, se o Trump vai ganhar as eleições, vai ser promissor, porque o Brasil é amigo da política de Trump, o Trump vê o Brasil muito positivamente, especialmente na área de investimento de grandes fundos americanos que já hoje estão presentes através de joint venture com empresas brasileiras no Brasil, especialmente na área de agronegócio. Estamos falando especialmente de grandes fundos americanos vieram 15 anos até hoje fazer parcerias comerciais, parcerias estratégicas com empresas locais brasileiras, empresas de São Paulo com investimento na área de Mato Grosso e na área de Mato Piba. Então isso vai fomentar a área de agronegócio, sendo que se o Trump vai ganhar a eleição. Bom, tem a questão, lógico, do governo atual, que é mais favorável a Kamala do que o próprio Trump, né? Mas a questão do empresariado, por sua vez, acredita muito firmemente de que Trump venha a vencer e tenha essa reaproximação nos negócios com o Brasil e Estados Unidos. Agora, Alessandro, quando a gente fala de taxa de juros, lógico que os investidores também vão onde têm as melhores possibilidades, o melhor retorno possível. O Brasil ainda continua tendo essa possibilidade, está tendo aquelas operações de carry trade, né? Que seria carregar, né? Trazer dinheiro de fora para poder investir aqui no Brasil e, logicamente, ganhar entre as duas pontas no mercado, na troca do câmbio e também no investimento dos juros aqui no Brasil. Esse atrativo dos juros no Brasil também tem sido um diferencial para os investidores, não? Uma vez era mais. Se estamos falando de investimento tradicionais, tipo investimento de agro, o Brasil é sempre interessante para os investidores estrangeiros. Agora, se estamos falando de puro negócio de investimento pela taxa atrativa do Brasil, hoje temos uma taxa muito alta de juros já nos Estados Unidos, então o investidor procura mais uma política de proteção, porque quando o investidor investe no Brasil, sendo que no Brasil também tem uma taxa de juros favorável comparado aos outros países, eles vão ver também a taxa absoluta. Qual é o risco também de trocar os reais para o dólar? Porque imagina que um investidor estrangeiro não investe em reais, investe em dólares, então tem um risco político-econômico. Então depende muito da política e da economia do Brasil. Não adianta investir em dólares a uma taxa, por exemplo, de 11%, 12% de juros brasileiros em reais, quando vou fazer a troca, vou vender o real para trocar em dólares e a moeda, o real, perde força comparado ao dólar. Então, isso é um risco político-econômico que é considerável para o investidor. Então, se o investidor tem uma alternativa de juros alto, vai investir naturalmente em países como os Estados Unidos ou Europa e depois vai no Brasil, a não seja que são investidores específico na área de investimento brasileira. Por exemplo, a gente fez várias transações com fundo de investimento, os quais procura
retorno acima da média, mas colateralizamos em terras do agronegócio, em terras agrícolas, em produção agrícola, aí o investimento vira interessante. Esse tipo de fundos são um fundo financeiro com ênfase no agronegócio. Então a gente basicamente fomenta especialmente a produção agrícola, recebe um juros diferenciado comparado ao mercado, a garantia a produção agrícola e a terra, por exemplo, da empresa ou do fazendeiro, mas há um fundo com ênfase no agronegócio. Agora, fundo geralista, fundo puro de crédito, investir diretamente no Brasil é muito difícil, a não ser que tenha um mandado específico no Brasil, pelo risco político-econômico. Bom, a política aqui do Brasil, ela impede ou é empecilho para os investimentos ou o produtor, aliás, o investidor, entre aspas, ignora aquilo que está acontecendo no país e continua buscando seus melhores investimentos, principalmente na área do agronegócio. Política é passageira, por dizer assim? Por isso que os investimentos que funcionam são investimentos onde temos atrelado um ativo tradicional. Então, quando estamos falando de ativo do agronegócio, que são ativo em terras, ativo em produção, ativo em commodities agrícola, o investidor gosta. Se estamos falando de investimento puro, geralista, o investidor é mais atraído em um país como os Estados Unidos. Por quê? Porque tem uma moeda forte, que é o dólar, e tem uma estabilidade muito maior comparado a um país como o Brasil, se se compara os Estados Unidos ao Brasil. Então, a resposta à sua pergunta depende do tipo de negócio. Se o negócio é focado no agro, o investidor tem interesse. Se é um negócio puramente de crédito geralista, o investidor tem tendência a investir em países como os Estados Unidos. Então, vê o Brasil como um investimento alavancado, precisa de um juros premium muito maior àquilo que paga o mercado pela tomada de risco político-econômica que tem o país. E essa tomada de juros mais elevados pelo risco Brasil está sendo levado em consideração, né? Também o investidor pensa duas vezes se vai ter um capital de curto prazo, especulativo, generalista, por dizer assim, ou se ele vai investir a longo prazo. Isso também compõe, logicamente, as informações, né, as explicações que vocês aí do banco dão para eventuais interessados em investir no agronegócio aqui brasileiro, né? Tem toda essa balança para ser considerada também, né? O risco Brasil e, é lógico, acreditar no futuro do Brasil como um país produtor de alimentos. São duas coisas distintas, é isso? Exato, exato. Certo. Alessandro, agora conta para a gente um pouquinho só, mais uma vez, né, essa questão toda do produtor aí nos Estados Unidos. Eles se protegem a cada safra, ele está sempre redeado, ou seja, ele tem todas as operações de hedge necessárias para poder até acessar um investimento, o banco exige que ele faça isso para ele ter crédito, e é uma prática centenária, por dizer assim, aí nos Estados Unidos. Como é que vocês, os bancos, os investidores, até mesmo os produtores, veem essa situação de muitos brasileiros, muitos produtores ainda sequer recorrer a essas ferramentas de proteção? Falam, Brasil ainda é um país de amadores nesse sentido ou não? Então, o Brasil está vindo uma forte transformação nos últimos anos. Estamos vendo isso com o banco, com a Chato. A gente ajuda o fazendeiro a ter esse tipo de transformações. Vimos hoje ainda, isso vem da legislação brasileira também, vimos hoje ainda grande fazendeiro que tem terras no nome da pessoa física, então a gente ajuda a uma estruturação patrimonial, a uma proteção patrimonial. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes fazendeiros, os grandes produtores agrícolas têm já holding, a safra é já vendida, e no Brasil funciona diferente. Então, o trabalho do banco, vimos nos últimos 7, 8 anos, chegando no Brasil com uma reestruturação especialmente patrimonial, uma estruturação da holding, da família, que muitas vezes é dona, através familiares, pessoas físicas de terras, e fizemos todo um planejamento estratégico para o fazendeiro ter um melhor planejamento. Basicamente, tudo aquilo que você mede consegue planejar. Se você não tem uma medida, se você não tem KPI, o Key Performance Index, dentro do seu negócio, você não consegue medir, você não consegue planejar estrategicamente e ter uma vantagem competitiva no mercado. Isso vem do DNA da legislação brasileira e está mudando nos últimos anos.
Lembramos também que se compararmos Estados Unidos ou Brasil, nos Estados Unidos tem uma utilização de terras que vai chegar no redor de 65%, no Brasil ainda é um país que, como utilização de terra, temos 22, 23% da utilização de terras que podemos ter para a área agrícola no Brasil. Então, é um país muito early stage comparado aos Estados Unidos. Então, vem também do DNA do tipo do país. Bom, e uma pergunta final para você, se vocês têm muitos clientes aqui do Brasil e como é que vocês podem atender a esses apelos eventuais de possíveis clientes brasileiros? Nós temos vários clientes. O nosso cliente parte fazendeiro com um plantio a partir de 5, 6 mil hectares de lavoura. Só trabalhamos em lavoura, na maioria dos casos. Então, vamos dizer que se nós fizermos um breakdown do nosso portfólio, 90% dos fazendeiros são produtores agrícolas de lavoura e temos 10% de agropecuária. São todos fazendeiros que variam a partir de 5, 6 mil hectares de lavoura até 40, 50 mil hectares na média. Depois trabalhamos, inclusive, com os maiores grupos brasileiros, estamos falando de grupo de 200, 250, 300 mil hectares. Isso, como eu costumo dizer, é um outro animal, um outro tipo de clientes, são clientes já estruturados, são clientes que dá para estruturar transações cross-border. Cross-border significa que dá para trazer investimento de fora, também investimento que não conhece o Brasil, para o Brasil, através de veículos que são esses grandes conglomerados agrícolas. Então, conglomerado de 200, 300, 400 mil hectares, e parte da receita também tem um hedge em dólares. Tirando esses grandes clientes, a gente trabalha com grupos familiares que precisam de estruturação, precisam de holding patrimonial, precisam de proteção, precisam de uma estratégia de financiamento, e são grupos familiares que vão a partir de 5 ou 6 mil hectares até 40, 50 mil hectares. Tá certo. Alessandro Bianchi conosco, falando direto de Nova York a respeito da economia, do agronegócio brasileiro e, lógico, as possibilidades aí de um planejamento sucessório e, é lógico, futuro das propriedades aqui no Brasil, do agronegócio brasileiro, oportunidades de investimentos aqui no país. Algum recado final? Um recado final que o Brasil tem o potencial maior no mundo se a política brasileira apoia o agronegócio, se a legislação ajuda na manutenção o empresário brasileiro. O empresário brasileiro, eu costumo dizer que é um herói, é muito difícil ser empresário no Brasil. A legislação, a burocracia, muitas vezes para um pouco a operação, tira o foco daquilo que é a operação do negócio em si. Mas, bem estruturado, o Brasil é um país que está nos olhos do mundo. Lembramos que se nós fizermos uma análise mundial, temos os Estados Unidos, que já é um mercado estruturado, depois temos a Austrália, temos o Brasil, e hoje temos várias regiões da África, mas são extremamente desestruturadas comparado ao Brasil. Então, o Brasil tem um potencial número 1 no mundo do agronegócio. Alessandro Bianchi, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez, e sempre acessem nossas mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e comente todas as informações aqui divulgadas durante a programação do Tempo e Dinheiro. E para quem não conhece, vá lá, assine também o clube de assinantes do T&D, está lá, ao convite do João Batista Olive, teclando ali 19 998132915. E por aqui nós ficamos, lembrando mais uma vez que nosso objetivo é diversificar todas as informações para que você tenha as melhores informações e jogue luz a respeito daquilo que vai acontecer na economia e as possibilidades de garantir o futuro da sua família. Um grande abraço a todos e até uma próxima!